Vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 199 e as escrituras do dia hoje são 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 12 ao capítulo 27, versículo 34. Em seguida vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao capítulo 5, versículo 5. Depois vamos ler Salmos, capítulo 14, do versículo 1 ao 7. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Vamos dar início à nossa leitura lendo 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 12. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão fizeram um sorteio para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sortes sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente. Ele saiu a guardar do lado do norte. O Obed-Edom a guarda do lado do sul, e os seus filhos a guarda da casa de depósitos. Assupim e Osá a guarda do oeste, junto ao portão de Salaquete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava ao lado de outra guarda. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por noite, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 no outro. No átrio a oeste 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos Coraitas e dos filhos de Merari, guardas dos tesouros. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefe das famílias deste, da família de Gerson, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Getã e Joel, seu irmão. Esses estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eleazer foi filho de Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e o chefe das famílias, capitães de milhares e de centenas de capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conversão da casa do Senhor. Tinham também a seu cargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Tudo o que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Kenanias, seus filhos foram postos sobre Israel, para os oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas,
os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Os turnos de serviços para cada mês. São esses os filhos de Israel segundo o seu número. O chefe das famílias e os capitães de milhares e de centenas com os seus oficiais, que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabidiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auiata, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. O quarto para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, o Isaíta. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques e Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elés, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. 12º para o 12º mês era Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatitas, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Zacar, Onre, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaias, filho de Abadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Aziriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Jeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que por causa desse censo veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei Davi.
administradores dos bens de Davi. Azimavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Eziri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo, que cultivavam a terra. Semei, o Ramatita, cuidava das vinhas, porém Zabide, o Sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Anã, o Gederita, cuidava dos olivais e sicômoros que havia na Céfila. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Zaronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém, Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obil, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas. Jaziz, o Agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Conselhos do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Agora vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao capítulo 5, versículo 5. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora vamos ler Salmos capítulo 14, versículo 1 ao 7. A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entende nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação e amanhã estaremos aqui dando continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço e até mais.